Programa Luz Sideral, reflexão filosófica, o pão nosso da filosofia. Hoje é a edição de número 122 e o tema é uma pergunta, né? O espírito morre? Eu agradeço sempre a audiência. Hoje eu destaco aqui a família da jovem Vanessa Gomes dos Santos e sua mãe Vera Lúcia, também a avó, dona Eulália da Silva Gomes, com seus 84 anos, hein? Firme e forte, graças a Deus. Lá da cidade de Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, no bairro do Jardim Isaura. Aliás, uma tríplice fronteira, né? Santana do Parnaíba, Barueri e Cajamar. Deus abençoe a todos e também aos demais integrantes aí da família. Obrigado mais uma vez a você que nos ouve neste momento, está sempre aí acompanhando nossas elevadas reflexões filosóficas, com o sagrado propósito de esclarecer, confortar e iluminar mentes e corações, né? Almas ou espíritos eternos, que somos todos nós. Por falar aí em espírito, hoje trazemos então esse tema que é uma pergunta: o espírito morre? Bem, desde que o mundo é mundo, o gênero humano se debate nesses questionamentos sobre a morte e a eternidade. E são inúmeros os livros, né? Aliás, de todas as religiões e filosofias no mundo, e em todos os tempos, desta e de outras civilizações que já passaram pela Terra, como Atlântida e Lemúria, bem antes do conhecido dilúvio bíblico de Noé. E é exatamente na Gênese mosaica, no capítulo 1, do versículo 26, que encontramos a sentença, a frase, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então é uma sentença que dá panos à manga, porque dela podemos tirar aí grandes reflexões. E aqui uma breve reflexão. Bem, se formos criados à imagem e semelhança de Deus, suscita algumas questões, como: Deus é um ser? Ele tem um corpo material? Ele é um homem ou uma mulher? Mora em algum palácio, em alguma parte do universo? E de lá comanda tudo no cosmo infinito? E quem criou esse Deus? Bom, aí parece que entramos num mundo de Nárnia, né? Ou dos famigerados contos de fábulas, não é mesmo? Bem, veja, amigos e amigas ouvintes, quanto a isso, Jesus, o filósofo divino, Cristo planetário, criador e supremo governante do planeta Terra e do seu satélite lunar, faz uma tremenda revelação à mulher samaritana no poço de Jacó, quando revela que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E o espírito sopra onde quer, diz o livro sagrado. Percebe, ouvinte, que não existe aí uma morada certa para o espírito e que ele é imaterial, ou seja, não tem corpo físico, pois é energia pura, essência de Deus. Logo, estamos neste invólucro de carne chamado corpo humano, isto é, apenas temporário, aqui no plano material, na terceira dimensão, como dizemos. Já Deus não se limita a um ser, mas ao todo do universo. É como diria o filósofo Baruch de Spinoza: Deus é a natureza e o universo, a sua alma. Ou Deus é a alma do universo. E mais, são as leis universais que, por sua vez, sempre existiram e sempre existirão. Olha só. Então, de forma que todas as questões que eu levantei anteriormente ficam respondidas objetivamente nessas poucas palavras. Penso, né? Bom, mas o assunto não se esgota jamais. Então, eu vou convidar o filósofo e pesquisador dos livros elevados de todos os luminares da humanidade, o nosso nobre e ilustre irmão, amigo André Basso, que vai ampliar ainda mais aí esse tema: o espírito morre? E aí, André? Olá, meus amigos do programa Luz Sideral, edição 122, com o tema: o espírito morre? Não morre jamais, porque Deus não morre. Só o Deus de Nietzsche, mas aí é com D minúsculo, isto é, o Deus humano. Esse sim. Mas não desmerecemos o trabalho de Nietzsche, porque sabemos muito bem qual é o tipo de Deus que Nietzsche condenava. Esse Deus embaraçado, Deus humano, todo distorcido pela religião organizada. Então, há muitos livros de vários autores que condenam esse Deus humano. Não desmerecemos o trabalho de Nietzsche. Bem,
Um abraço a você, Ataíde, e também aos ouvintes do Lucideral, nesta importante e instigante reflexão de hoje. O espírito morre? Nessa edição, de número 122, como você já embasou bastante o tema na própria Bíblia Sagrada, desde a Gênese de Moisés até o Cristo, eu vou dizer também algumas coisinhas, vou trazer aqui a visão esclarecedora de alguns luminares da espiritualidade maior da Terra e do céu da Terra. Vejamos, o espírito morre? Não. O espírito é criação divina, é luminosidade, é eternidade. Mas o espírito, para se manifestar dentro dos fenômenos da matéria, ele se utiliza, na forma mais densa, o corpo. E o corpo ele é feito dos 5 elementos da natureza humana. E também é proveniente da alimentação dos pais. Isso pode ser muito bem compreendido. Essa engenhosidade chamada corpo é uma extraordinária máquina divina a serviço do eu. E o eu é o espírito, que é amorfo, não tem uma forma pré-definida, inominável. Coisa semelhante, quando eu digo inominável, porque é semelhante quando Moisés, no Monte Sinai, perguntou a Deus. E nós sabemos que não era Deus, mas uma divindade manifestando-se. Olha, qual é o seu nome? E a divindade respondeu, eu sou o que sou. Ou seja, não deu uma definição de um nome. Os nomes foram prescritos pelas mentalidades humanas que querem tanger a divindade, dando-lhe alguma forma. Bem, dentro dessa tese de que o espírito é amorfo e inominável, nós já vemos que ele é luz própria. Se manifesta na matéria densa, na Terra, e quando desencarna, se manifesta na sua forma perispiritual, no mundo dos espíritos. Também é uma forma de corpo, proveniente de algum tipo de substância sutil, mas não é ele na totalidade, o eu, o eterno, a luz. Bem, eu trago para vocês aqui, do livro Eu Sou Aquilo, Conversas com Nisargadatta Maharaj. É um clássico espiritual moderno. Aqui na capa diz, o real não morre, o irreal jamais viveu. Quando você sabe que a morte acontece ao corpo e não a você, você apenas assiste seu corpo tombar como uma roupa descartada. O que você é, realmente, é intemporal e está além do nascimento e da morte. E o corpo viverá apenas enquanto for necessário. Não é importante que ele tenha uma vida longa. Lógico que temos que cuidar do nosso corpo, fazer exercício, boa alimentação, 8 horas de sono, descanso, repouso. Mas vamos aqui a um pensamento do que realmente nós somos, a essência, o eterno. Diz Nisargadatta Maharaj, quando digo eu sou, não me refiro a uma entidade separada como um corpo, como núcleo, mas à totalidade do ser, ao oceano da consciência, ao universo inteiro de tudo o que é conhecido. Não tenho nada a desejar, pois sou completo para sempre. Esse eu sou aquilo, ou eu sou, é o espírito, amorfo e inominável. É eterno, não morre jamais. E prossegue aqui Nisargadatta Maharaj, aspas, chegue à conclusão, eu não sou nascido, eu não nasci e permanecerei sem nascimento. Enigmáticas palavras. Como que nós não nascemos? É claro que nós nascemos e é claro que nós desencarnamos. Mas o contexto aqui que constrói o Nisargadatta Maharaj, ele está dizendo que o espírito
ele é uma permanente, é vida, é eternidade. Os acidentes necessários, como encarnação, desencarnação, vivência no mundo espiritual, utilizando um corpo perispirítico, são processos fenomênicos que fazem parte, mas o espírito sempre está lá. Mas sabemos que nas regiões dos umbrais, no mundo espiritual, há entidades que, de agirem e permanecerem no mal, foram defiando, atrofiando, criando formas enigmáticas nos seus perispíritos, como ovoides, árvores. Ou seja, não importa a forma em que o espírito, que é amorfo e inominável, se permitiu desdobrar dentro dos fenômenos perispiríticos em formas monstruosas. Mas ali há sim um trabalho espiritual de entidades luminosas que vão trazer a essas criaturas espirituais eternas a sua evolução. Ou seja, ninguém está fora de uma assistência divina. O que ocorre ali é um processo minucioso, mas muito bem assistido pela espiritualidade. O espírito não morre, mas nós somos muito mais que isso. Porque o espírito, ele é uma criação divina. Quando é que ele foi criado? Deus é que sabe. Ele está se manifestando no palco da vida, com esses fenômenos, vida, desencarnação, reencarnação. E não são só os espíritos denominados seres humanos. Os animais, os minerais, os vegetais, tudo isso faz parte da criação. Mas aquilo que nós somos, a totalidade, o universo inteiro é o que nós somos. É isso que Nisargadatta Maharaj está trazendo aqui. Eu sou aquilo, ou seja, somos toda a totalidade do universo. O eu, o espírito, amorfo e inominável, já o é, já está. Como diz aqui Nisargadatta Maharaj, o que você era antes de estar no ventre de sua mãe ou de seu pai? Você foi consultado antes de nascer? Ora, nós sabemos que sim, há um planejamento para a reencarnação. Mas, antes da primeira reencarnação, como homem, como ser humano, você foi consultado? Qual era o tipo de racionalidade que persistia nesse tempo? A partir do momento que o espírito passa a raciocinar, ele vai usar o diálogo. No mundo espiritual, é tratado, é planejado as reencarnações. Nós sabemos que vamos reencarnar, mas depois no corpo você passa a esquecer todo aquele planejamento, é apagado da memória. Por quê? Para não atrapalhar o progresso espiritual daquela criatura reencarnada que vai ter que se utilizar do corpo para a sua própria evolução espiritual. Mas o que nós éramos antes do ventre de nossa mãe? Espírito, o eu, aquilo que é eterno, amorfo e inominável. Já éramos o espírito eterno. O espírito não retrocede, ele pode estagnar, mas a sua meta é a autorrealização. É o autoconhecimento. Agora, dentro do conceito de criação, todos somos iguais, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos iguais na nossa essência, mas, porém, diferentes na nossa existência. Cada um vai fazer a sua subida, a sua evolução, a sua autorrealização de forma diferente um do outro. Mas o espírito não morre, ele é eterno. E mais um trecho do livro Eu Sou Não Nascido, Diálogos com Nisargadatta Maharaj, registrados por Damodar Lund. Na página 171, no item 35, de 17 de janeiro de 1980, traz aqui o título: A identidade do corpo é uma ilusão. Diz Maharaj, aspas,
Krishnamurti fala da manifestação total, ao passo que eu aponto para aquilo que deu origem ao manifesto. O que quer que seja feito, você pensa que você é o agente. É a vaidade em você. Krishnamurti não é uma pessoa. Ele está no estado que eu descrevo. O Ser Supremo está em todos. Porém, apenas 1 em 1 milhão o realizará. Pois, apenas um Gnani, ou seja, sábio, aceita isso. Independente das experiências intelectuais, a maior parte das pessoas só quer obter algum benefício por meio do corpo. Ao invés disso, estabilize-se em si mesmo. Se sua verdadeira identidade não for realizada, você morrerá com a identidade do corpo e com o nome. O conhecimento eu sou está bem no centro, a partir de onde você experimenta um mundo manifesto. E o corpo? A partir de onde você experimenta o mundo manifesto e o corpo, não é por causa do centro? Se o centro eu sou não existisse, você experimentaria o corpo? Abra mão da identidade de ser uma mulher. No caso aqui ele está conversando com uma mulher. O apego às formas masculinas ou femininas é, em si mesmo, uma ilusão. E diz aqui o visitante, aspas, intelectualmente eu sei que a feminilidade é uma ilusão. Assim também como a masculinidade, aqui digo eu. Mas o problema é que eu sou uma pessoa separada. E agora Maharaj, aspas, quando você entender, então você não estará mais presa ao problema. Você estará liberto. Fica bem claro aqui que Maharaj traz o conceito de que eu sou aquilo, o eu, o espírito, aquilo que é amorfo e inominável é o eterno para sempre. Os corpos são manifestações fenomênicas, seja no mundo material ou no mundo espiritual, seja entidades que estão se atrofiando na sua forma perispirítica, todos são assistidos, todos têm que reagir. O espírito não morre jamais, a sua meta é a evolução sem fim, a autorrealização sem fim. Então, aquilo que nós somos é o eterno. Bem, prossigo. E agora um trecho do livro O Néctar da Imortalidade. Discurso sobre o Eterno, de Nisargadatta Maharaj. Ele diz aqui, visto a partir da Terra, o Sol se levanta e se põe. Mas, do ponto de vista do Sol, ele brilha continuamente e não conhece nem alvorada e nem crepúsculo. Enquanto o estado de ser e sua manifestação, incluindo as atividades que nela acontecem, é temporário e preso ao tempo, aquilo que é anterior ao estado de ser é eterno. Bem, e o que é anterior ao estado de ser? O estado de ser é o fenômeno da vida. É nós, manifestados na carne ou no plano espiritual, com um corpo mais sutil. O que é anterior a isso? É a vida, é a plenitude, é a nossa essência, é aquilo que nós somos implicitamente. Vós sois deuses, disse o Cristo. Nós somos a imagem e semelhança da divindade na essência. Implicitamente, dentro da essência, somos iguais, perfeitos, na nossa totalidade. Mas, através dos desdobramentos dos fenômenos, reencarnação, desencarnação, a vida manifesta na matéria, numa matéria mais sutil, seja na Terra, em outro planeta, isso são acidentes, entre aspas, necessários para a nossa própria evolução. Nós não somos isso, esses fenômenos, esses desdobramentos fenomênicos. Nós somos mais que isso, nós somos a essência, o eterno, a criatura criada pela divindade. Na nossa essência somos perfeitos e iguais. Agora, a evolução compete a cada um. Bom, Nisargadatta Maharaj, ele defende muito essa questão da eternidade do espírito, que o espírito é a realidade. O resto são fenômenos. Nisargadatta Maharaj foi um comerciante
na cidade de Bombaim, lá na Índia. Lembrando que Bombaim é um antigo nome de Mumbai, na Índia. E ele viveu de 1897 até 1981, mais de 80 anos. Ele era um comerciante de bides, ele vendia aqueles cigarros de palha e algumas coisas também lá no seu armazém. Era um homem bem sucedido. Depois ele abandonou os outros comércios que ele tinha, ficou só com um comércio. E lá na cidade de Bombaim, na sua época, havia quase 9 milhões de habitantes. Era muita gente. Hoje já tem quase 30 milhões de habitantes, no ano de 2025. Mas no seu tempo, ele morava numa localidade onde havia muitos cortiços, prédios, muita gente. Ele tinha o seu comércio embaixo e em cima ele tinha a sua casinha pequena, minúscula. E depois ele fazia as suas meditações, os seus estudos lá no seu apartamento. Ele era um homem conhecido como comerciante na cidade de Bombaim. E a partir do momento que ele começou a fazer as suas meditações, as suas centralizações, ele foi descoberto por Maurice Friedman, um grande espiritualista que conviveu com Krishnamurti, com Dalai Lama e Ramana Maharshi e demais expoentes da espiritualidade da não dualidade, os grandes mestres da Vedanta. E Maurice Friedman visitou Nisargadatta Maharaj e aí travaram discursos e mais discursos, perguntas e respostas. Foi da onde saiu esse livro, Eu Sou Aquilo, Conversas com Nisargadatta Maharaj, que trata realmente dessa questão da eternidade do espírito. E Nisargadatta Maharaj começou a receber visitantes estrangeiros do mundo inteiro, todo o planeta, em seu apartamento minúsculo, e lá lhe dava instruções, perguntas e respostas. Muitos vinham com gravadores, e aí gravavam as palestras, e hoje gerou esse conteúdo enorme, literal, de Nisargadatta Maharaj. Bem, vocês perceberam que em determinados momentos eu usei a palavra criar e não criar. Não se trata de um erro de expressão. Quem quiser saber mais sobre o assunto, pesquise sobre professor Huberto Roden e a palavra criar. Por que que o professor usava essa palavra? Criar e não criar. Bem, vamos prosseguir. Você vai ler o livro aqui, Eu Sou Aquilo, que vai tratar dessa questão da imortalidade do espírito. É um clássico espiritual moderno e vale a pena. Um abraço a todos do Luz Sideral. Muito bom, André, direto de Campinas, em São Paulo, nos trazendo importante reflexão sobre essa pergunta temática de hoje: o espírito morre ou ainda a alma morre? Claro, nem uma coisa nem outra, pelo simples motivo de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, já falamos, né? Mas não custa reforçar. E aqui uma breve explicação: espírito e alma são a mesma coisa? Não necessariamente, uma vez que o espírito é o todo, a alma é parte do espírito, ou seja, é o arquivo do espírito. Alunos, voltaremos então ao assunto, e isto com certeza dará um programa. Mas então, o espírito é eterno como Deus é eterno. Vale recordar a sentença do grande profeta do Brasil, Alzir Zaru, que dizia: o corpo humano é a obra máxima de Deus na Terra. O espírito do ser humano é a obra máxima de Deus no universo. Entenderam? Então, não existe nada mais grandioso, mais engenhoso no universo sideral do que o espírito. E quem é o espírito? Somos todos nós, momentaneamente no corpo de carne, na Terra, né? E depois da morte do corpo material, como é de praxe, o espírito continua se manifestando através do corpo espiritual ou psicossomático até uma certa evolução. Depois nem do corpo perispiritual precisará mais para se manifestar. Ele soprará onde quiser, conforme disse Jesus. Bem, para encerrar o programa de hoje, eu instantaneei aqui estes versos que eu trago para vocês aqui. Uma quadrinha, né? Deus é espírito, disse o divino filósofo, e como tal fomos criados para a alegria eterna universal. Passará o céu, passará a terra,
mas o espírito não passará. Ontem, hoje e sempre é a mais perfeita máquina do cosmo sideral. Obrigado pela audiência. Não esqueça do like, de se inscrever e, se possível, seu comentário filosófico também. Abraço e muita luz sideral. Até o próximo podcast.